Olá, Olá, boa tarde, boa tarde, tudo bem, Gabriel? Isabela. Isso. Muito prazer em conversar com você, Isabela. Pode me chamar de Gabriel. Eu resido aqui no interior do estado de São Paulo, a cidade chama São Carlos, é conhecido como capital da tecnologia. Tem muitas Ah, universidades aqui importantes, né? Por isso que é a cidade de tecnologia. É um parque industrial gigante, um parque universitário, né? Tem a USP, a UFSCar, a FATEC, a Unifesp, né? É muito bem conhecida no tá país dando uma aqui. microfonia no seu. Eu acredito que você entrou em dois dispositivos, né? Foi sim. Eu desliguei o computador, vou aqui ajustar o som. Como é que tá agora? Ah, melhorou. Tiraram, Melhorou? acabou a microfonia. Tá, joia. Então, você reside em qual estado brasileiro, Isabel? Eu sou de São Paulo, na capital. Você mora em São Paulo, capital. Que legal. Eu morei um tempo bem curtinho, né, em São Paulo. Foi em 2014, 2015. Era no ano da Copa do Mundo, 2014. Aqui Eu a cidade não. residi entre... A gente Não vive para, né? ocupada 24 horas, tudo funcionando. É verdade, é assim mesmo, eu lembro. Num período curtinho que eu estive aí, supermercado 24 horas, né? Shopping 24 horas, Isso mesmo. né? Eu morei entre a Bresser Hermoop e o Brás, trabalhei na República, trabalhei na Barra Funda, conheci um pouquinho em São Paulo. É muito grande, né? Não dá para conhecer, né? Às vezes morando décadas, né, em São Paulo, capital, e a pessoa concentrada, né, em trabalho, casa, quase não dá tempo para sair, né? E mesmo que Mesmo. tivesse tempo, é muita coisa. Como é que vai conhecer tudo? Na época que eu estive morando aí, eram mais de 100 museus, mais de 50 parques, Não né? dá para ver tudo, é exatamente isso. A gente concentra muito em trabalho também, e aí a gente fica meio cansado, sabe? Então a gente Sim, não. É só nas férias mesmo. Nas férias dá para verdade. conhecer algumas coisas legais. Verdade, só nas férias mesmo, para curtir um pouquinho a cidade, né? E até para trabalhar também não é muito fácil, dependendo, porque é muito longe, né? Eu acordava 4 horas da manhã para chegar 8 horas no trabalho, 2 ônibus, um metrô, e depois saía 6, 7 horas da noite do trabalho, era 10, 11 horas da noite em casa, uma coisa absurda. Eu falei, meu Deus, é assim, é a rotina de São Bom que Paulo. você foi para o interior. No interior dá para viver um pouquinho mais tranquilo, né? Pelo menos é o Ah, que. bem mais tranquilo, viu? Criminalidade está em qualquer lugar, mas comparado a São Paulo, São Carlos é um céu aqui, só tem Jesus Cristo aqui na cidade. Até criminoso é Jesus aqui, quando vai preso, fica, sei lá, alguns meses, um ano só e sai. Agora, em São Paulo, quando pega a pena, de tão grave que é, 10, 20 anos de cadeia e cadeira elétrica, né? Então, é pra gente, nem só para uma analogia do porte de criminoso, né? Que São Paulo é a capital, que é crime organizado, e um crime aqui de São Carlos, que é roubar uma padaria da esquina. Então, quer dizer, Roubar um é, pãozinho na padaria. Esse é o crime. é, Então, assim, ô, Isabela, eu convidei você, gostei, né, do seu perfil, né, porque você já trabalha, né, nessa parte de assessoria acadêmica, né, não sei se você tem cliente, já teve, né, como é que é a sua experiência, Tenho você pode sim. falar à vontade, sua Claro. experiência. Assim, a minha vontade de começar a dar aula surgiu há uns 2 anos atrás. Mesmo assim. Eu sempre gostei de ensinar, isso é fato. Mas o interesse mesmo em ensinar surgiu há uns 2 anos atrás. E aí eu comecei fiz amizade com um professor na própria faculdade, eu fiz faculdade de Direito, me formei já, e eu fiz amizade com esse professor, e aí ele, vendo todo o meu interesse, ele me deixava muitas das vezes dar aula, né, ali para a turma, de alguns pontos em específico, né? Algum ponto que eu gostasse muito de falar, um ponto, isso aqui, olha, eu sei muito, deixa que eu explico, você fica aí assistindo. E ele deixava. E aí eu fui conhecendo muitos alunos, né? Eu sempre fui muito comunicativa, então eu conversava muito com os alunos. Eu sou tão comunicativa que eu tô até sem voz. Eu peço até perdão, que eu tô sem Imagina, voz. A minha voz não é normal. assim, mas é porque eu tô usando muito a minha voz durante esses últimos dias, e aí ela tá falhando agora. Então, eu fiz muitas amizades com os alunos mesmo, e quem tinha interesse
me procurava, e aí eu comecei a montar um plano de mentoria para os alunos. Tudo começou assim. E aí eu montei plano de mentoria, aí faço mentoria para alguns alunos, é bem selecionado, são poucos, não são muitos. E aí eu comecei também com os serviços acadêmicos, então ajudar em atividade complementar, TCC, trabalho mesmo acadêmico, né? Recentemente eu também passei num processo seletivo de mestrado, porque eu quero dar aula mesmo. Só que para dar aula em basicamente quase todas as faculdades, você precisa ter mestrado. E eu consegui passar no mestrado, passei no processo seletivo, já me matriculei. Agora eu tô que nem uma doida para ver como é que eu vou fazer para pagar a mensalidade. É caríssima, né? Mestrado em que área, ô, Isabela? É direito, mas é na área de processo civil. Em qual universidade? Em São Paulo mesmo, presencial? É na PUC. Eu resolvo esse problema para você, daqui a pouco eu falo, pode continuar. Claro. E aí eu fiquei super feliz, passei. O professor também, que super me auxiliou, né? Que eu fiz amizade, falou: Meu, parabéns. Você passou com super nova no mestrado, parabéns. E eu tô super feliz, preocupada, né? Claro, em como fazer para pagar tudo isso, mas feliz porque eu passei, né? O que mais? Uhum. No plano de mentoria que eu faço, eu gosto muito de dar aula, além de exercícios, né, práticos ali mesmo, eu gosto muito de fazer slides, então eu monto slides bem bonitos, objetivos, sabe? Que aí me apoiam na hora que eu vou dar uma aula, né? E é mais isso, eu estou estruturando ainda esse plano de mentoria. Cada vez que eu vou dar uma aula nova, o aluno me procura, Isa, a gente pode fazer uma aula, sei lá, amanhã? Amanhã, horário tal. Sim, posso sim. Aí eu vejo qual o plano, né, dele de ensino e falo, ó, então eu monto a aula. Aí eu monto a aula, estudo tudo para conseguir passar para o aluno do jeitinho certo. E tenho dado muito certo, viu? Eu só recebo elogio, graças a Deus. Porque meu maior Bom, medo é ser uma má professora, sabe? Porque a gente, como aluno, né, a gente vê que tem alguns professores que não têm uma didática muito boa, não sabem passar, sabe, o conteúdo do jeito certinho, sabe, do jeito que dá para entender, que é claro, de uma maneira clara. Essa é a minha maior preocupação, sabe? Eu preciso ser clara no que eu estou dizendo para a pessoa não sair com dúvida dali. E entender tudo. E dar tudo certo, entendeu? E ser uma boa professora. É isso que eu quero. você é muito comunicativo, é muito difícil você não conseguir dar aula, você consegue sim, com essa comunicação clara, né, leve, calma de falar, não tem aluno que não compreenda, com essa paciência, é importante ser paciente. O público que você atende é de qual faixa etária, Isabela? O público é É, de 18, que quando ingressa na faculdade, acho que até uns 30 entendi. Então e você pouco. atende graduandos e graduandas? Isso. Muito bem. Você teve algum outro público no passado, por exemplo, ensino fundamental, ensino médio, pós-graduação? Olha, a única vez que eu tive contato com pessoas de um nível um pouquinho mais abaixo foi quando que eu sou graduada também em inglês, né? Eu fiz escola de inglês durante muitos anos, né? E aí eu terminei o curso já, né? Faz tempo. Mas quando eu frequentava ali, eu tinha contato também com os estudantes e muitos dos estudantes também me procuravam, os que eram mais abaixo, né? Querendo aulas de reforço de inglês. Isso já aconteceu comigo já. Então eu tive um pequeno contato, mas muito pouco. E era uma coisa assim, eu gosto muito de dar aula. Falo inglês, dou aula de inglês, mas assim, não é algo que eu quero atingir. Eu quero ser professora mesmo de direito, né? Se me especializar nisso e dar aulas de direito. E vai ser. Se depender de mim, você vai virar uma mestra, doutor e pós-doc em direito. Vai. Ai, se Deus quiser, nossa, imagina. Ô, Isabela,
Vou contar o primeiro sobre a Aliança Sapiente e tudo mais, depois eu retomo a questão do mestrado. Não é difícil você cursar mestrado, doutorado, pós-doutorado, não é fácil. Eu vou passar, né, informar alguns caminhos que você pode cursar rapidinho, você termina com valor acessível. Tá, bom, a Aliança Sapiente, eu idealizei, foi em 2023, tive a ideia, falei, eu quero ser empreendedor, né, quero criar uma empresa. Primeiro, né, vou idealizar um projeto, né, saber, né, tudo aquilo que eu faço de bom, né, tudo que eu sei fazer, vou transformar isso em produto, em serviço, e vou, né, traçar um público-alvo, divulgar, vou ver se dá certo. E aí eu tinha concluído algumas graduações, umas 2 na época, algumas especializações, e eu comecei justamente pela mentoria. Eu vou começar por mentoria. Eu vejo, né, muitos colegas de curso reclamando que o professor designado não dá assistência, que, né, mesmo com a ajuda, estou com dificuldade, sou reprovado aqui, reprovado ali, às vezes o aluno conclui todos os componentes curriculares, às vezes por causa do TCC reprova, e às vezes isso, né, adia a formação, né, mais gasto, mais tempo, alguns até existem, né, e depois daquele todo, né, toda aquela jornada, tudo que foi investido, né, e aquilo, só de saber disso, eu com uma facilidade muito grande, ver colegas, né, com dificuldade, isso já me deixava com uma agonia muito grande, falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar essa gente. E aí eu criei uma mentoria. Falei assim, não, eu vou ajudar. Eu comecei em 2003 com 2 mentorados, o Abraham e a Inês. Inclusive, eles já deixaram depoimentos, né, na parte da Aliança Sapiente no Google. O Abraham estava cursando MBA em Finanças e Controladoria na USP, na Exalc, né, à distância. E a Inês também. A Inês casado, o Abraham casado. O Abraham é casado com uma biomédica. Os dois já produziram pesquisa comigo, ele e a esposa. E a Inês também é casada. E aí eu ajudei os dois, né? O processo de mentoria que a gente chama é um processo de orientação. Quer dizer, a gente já é orientador, independentemente se tem vínculo empregatício ou não, autônomo ou não, não é o vínculo que determina a profissão, é o que a gente faz que determina. Se a gente orienta, a gente é orientador. Se a gente leciona, a gente é professor, professora, tendo ou não vínculo, né? Então, quer dizer, você já pode se considerar, você é uma professora autônoma, você é uma orientadora autônoma, né? Não é o nome, né? O fato de você chamar de mentoria, que, né, isso não diminui nada o que você faz, aquilo que você faz é o mesmo que um professor, uma professora com titulação de mestre ou doutora faz, é a mesma coisa, você não faz nada diferente, você faz a mesma coisa. Então, você é orientadora já, autônomo. E aí, eu orientei eles, né, os dois foram aprovados, a Inês foi com nota 10 na defesa, o Abra com nota 9,5. Aí eu falei para os dois, que tal a gente publicar, né, o resultado desse TCC como artigo? Aí eu criei um outro serviço, que é uma assessoria científica para publicar artigo. Falei assim, bom, já que a mentoria que é orientada do TCC deu certo, eu vou criar um outro agora. E assim, eles foram me pagando por mês, né, era um contrato que eu estabeleci com eles, né, era um valor mensal, mas tinha só os dois como cliente em 2023, no segundo semestre. E aí deu certo, aí eu comecei a publicar artigos. Né? Um resumo da obra, eu publiquei mais de 50 artigos com a Abra, e a esposa dele publicou, acho que foram uns 25 comigo, a biomédica, na área da saúde. E a Inês publicou 3 artigos. O TCC dela resultaram 2, depois teve um extra que a gente publicou junto. Então, quer dizer, foi muito legal, muito interessante a experiência. Eu pensei, nossa, deu tão certo, eu vou querer ganhar escala com isso. Aí eu fui procurando mais pessoas, entrei em vários grupos, né, no WhatsApp, né, de MBAs, né, dentro do Facebook também, não é difícil, você entra, né, naquele campo grupos, você coloca ali TCCs, sei lá, relatório de estágio, sei lá, mentoria, né, coloca termos assim, assessoria, você entra em dezenas de grupos, você pode participar, você não pode, né, ingressar em muitos ao mesmo tempo, senão o Facebook te bane, suspende sua conta e você fica sem conta. Mas, sei lá, uns 10, um dia, ele não vai te banir. Pode entrar nos 10 grupos, aí dentro do grupo você mesmo pode postar ali. Sou mentor acadêmico com experiência e tal, né? Sei lá, já orientei tantos e foram aprovados. Meu número, deixa assim, pronto. Daqui a pouco chove de cliente. Já é uma dica. E aí eu fui fazendo isso. E aí, ao todo, eu orientei 27, né, alunos de MBAs da USP, e foram aprovados. Falei, deu certo a mentoria. Assessoria científica. Eu montei uma comunidade científica no WhatsApp, chamada Aliança Sapiente. Hoje tem cerca de 400 pessoas, pesquisadores do Brasil e do exterior, e eu cheguei a publicar mais de 200 artigos com a comunidade científica, tem mais 200 aprovados já no Prelo, né, só falta pagar os gastos editoriais, vão ser aprovados. E assim, por meio da comunidade científica, eu alcancei métricas maiores do que doutores. Né? Você pode procurar lá na PUC, lá, pega o currículo Lattes deles, vê lá quantos artigos publicados tem e compara com o meu, que não tem metade, tenho certeza. Aqui em São Carlos, eu pego lá currículo professor doutor da USP, doutora da USP,
Não tem tudo que eu tenho, nem em termos de quantidade, nem qualidade, né? Eu validei uma teoria econômica que só falta publicar em breve, né? E estou para validar agora uma teoria na área da psicologia, né? Meu mestrado é em psicologia cognitivo-comportamental. E eu fiz uma universidade americana, localizada em Orlando, na Flórida, sem nunca ter pisado lá. Fiz tudo em português, à distância, pagando um valor bem acessível por mês, né? E lá na Flórida, nos Estados Unidos, lá tem dezenas de universidades que ofertam mestrado, doutorado, pós-doutorado em todas as áreas, inclusive ciência jurídica. Eu conheço mestrado lá que você paga 400 por mês, né? O mestrado em direito, ciência jurídica. Você faz mestrado por 400 por mês, você faz doutorado por 800 por mês. Tenho certeza que a PUC cobra 3, 4, 5 vezes mais que isso aqui. Com certeza. Né? Meu Deus. E aí formou lá, normal lá o mestrado, 2 anos. Doutorado, 4 anos, mas dependendo da universidade que você seleciona, você cursa tem menos tempo. E depois você pega a documentação, envia para a Carolina Borges, você reconhece o título no Brasil, você vai poder não só lecionar em universidades brasileiras em direito, mas por ter se formado nos Estados Unidos, você leciona home office em universidades americanas. Se você formar numa universidade europeia e ele reconhecer o título no Brasil, você leciona, né, presencial ou à distância aqui no Brasil. E lá na Europa você pode lecionar daqui home office em universidade europeia. Então, quer dizer, tem muitas possibilidades. Sim, avançando um pouco sobre a Aliança Sapiente, o meu catálogo hoje tem cursos, né, eu montei 6 cursos, né, que em breve vai ter o reconhecimento pelo MEC como pós-graduação lato sensu, por isso você pode atuar, né, caso queira, como professora, home office nesses cursos. Basta ter uma especialização completa, mas se não tiver rapidinho, dá para fazer, não tem problema, isso aí é fácil de conseguir, concluir uma especialização. O MEC, ele permite, né, ser professor, professora de especialização, tendo uma especialização. Para você coordenar a especialização, com um mestrado você consegue. Mas isso é coisa rápida para conseguir, não tem problema, só questão de tempo, capacidade que você tem só. E eu montei também 2 cursos, né, que em breve vão ser técnicos para pessoas com deficiência. Esses 2 cursos são específicos para pessoas PCDs. E tem palestras, né, que podem ser ministradas ao vivo, podem ser ministradas ao vivo presencial, ao vivo online, ou gravadas, né, ou podem ser também apresentadas, né, em eventos, né, em geral, eventos científicos, em outras cidades, enfim. Se for na mesma cidade que a gente cobra um valor específico da palestra, né? A gente pode seguir uma tabela padronizada da Aliança Sapiente, ou cada um pode estabelecer seu próprio preço. Se for em outra cidade, a gente cobra, né, o valor da palestra, mais os gastos esses, né, de alimentação, transporte, estadia, que, né, estiverem envolvidos, né, nessa oferta da palestra. No catálogo também tem terapias, por conta de eu ser pós-graduado em terapias integrativas complementares, então ali é oferta, né, reiki, florais, né, aromaterapia, constelação familiar, né, EFT, tem muitas, né, terapias ali que eu ofereço. Tem também massagem feminina, que é a Ione Nuru, que eu oferto, softwares empresariais, softwares educacionais, livros, né, quaisquer livros, né, que você tem, você pode vender, ou se não tiver, o dia que tiver, né, você pode vender também no catálogo. Então, assim, é um catálogo bem amplo, né? Tem de tudo, principalmente itens educacionais. E a razão social já escolhi, né? A Universidade Online Aliança Sapiente é uma universidade que eu vou fundar, né? Que eu vou legalizar. Logo, logo vai ter CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal. No momento, é um empreendimento autônomo, atuo com o meu CPF. E assim que estiver legalizada, os quinais vão ser de universidade, editora, instituto de pesquisa, consultoria empresarial, desenvolvimento de softwares, né, oferecimento de terapias também. Esses vão ser os quinais, né, principais, né, dessa Universidade Online Aliança Sapiente. O nome fantasia, Instituto de Pesquisa Científica Aliança Sapiente, já anotei direitinho. Vai ser, no começo, uma sociedade limitada, né? O regime tributário, no começo, vai ser simples nacional, por conta do faturamento reduzido, até para simplificar a arrecadação e tudo mais, né? Tributação. Mas conforme, né, for crescendo, aí vai ter reestruturações societárias, claro, né? Aí a sociedade, né, pode evoluir, até um dia chegar, por exemplo, ser sociedade anônima, fazer IPO em bolsa, enfim, né? Pode fundir, adquirir outras, né, algumas concorrentes, né, para que a gente pode fazer parcerias, enfim, né. E assim, é um campo muito grande, dá para escalar rápido, a partir da legalização e reconhecimento do MEC dos cursos, dá para escalar bem rapidinho, né.
Eu tenho parceria com empresas que fazem tráfego pago, né? Eles fazem divulgação em massa, né? No Facebook Ads, no Instagram Ads, Google Ads, consegue fazer essa parte de prospecção de cliente para a gente. É uma terceirização da prospecção de cliente para a gente poder se concentrar no atendimento, né, ao alunado. Também tem parceria com eu tenho contato com a escola de negócio Camila Farani, aquela Shark Tank, né? Eu já combinei com ela, falei, ó, Camila, em breve eu vou cursar a escola de negócio, são 2 meses, né, que faz com ela. E cursando, eu falei assim, eu vou colocar a Aliança Pente como projeto, que aí, sendo aprovado, eu sei que a Aliança Pente ela tem muito destaque, a própria Camila ela pode investir, ela pode ser investidora anjo, ou conseguir uma pessoa, né, do contato dela para investir milhões até. Né, eu vou pedir milhões para ela. Ótimo, imagina. Vou colocar meu projeto lá, com a Camila Farani, colocar meu projeto na PIP da FAPESP, porque eu já conheci bem as normas ali, para conseguir recursos para desenvolver a plataforma, o ambiente virtual de ensino-aprendizagem mais avançado. Eu já tenho um AVE, né, um ambiente virtual de ensino-aprendizagem bem simplesinho, que é a EAD plataforma, né, os cursos estão hospedados lá funciona muito bem já, é um valor bem acessível para começar, é muito bom, é um ponto de partida muito bom ali como ambiente virtual de ensino-aprendizagem, mas o recurso da FAPESP vai ser justamente para desenvolver essa tecnologia inovadora, que é um ambiente virtual de ensino-aprendizagem, e nele eu quero acoplar um escritório contábil virtual lá dentro dele, e pode ser até jurídico também, né? Não tem problema, para a gente ofertar serviço contábil jurídico para alunos e alunos de MBAs, né, de curso da área jurídica, de curso da área de economia, enfim, né, vários cursos podem precisar, né, e para pessoas em geral, né, a pessoa pode estar cursando, fazendo um curso de psicologia lá, não tem problema, mas ela precisa de serviço contábil, tem um escritório de psicologia, ela quer serviço contábil, ela quer serviço jurídico. Dá para crescer muito bem, dá para fazer de tudo. Então, assim, o campo nosso para atuar, Isabela, é muito vasto. Você sendo bacharel em Direito, você pode atuar como advogada home office, você pode atuar como professor de direito home office, pesquisador de direito home office. Assim que tiver serviços contábeis e jurídicos oferecidos lá, você pode também oferecer, você pode, sei lá, fazer peças, elaborar peças eventuais, você pode fazer protocolos, diligência, você pode, né, atuar até o fim em demandas, enfim, você pode fazer o que você quiser lá com a cliente. Tudo que a clientela precisar e a gente pode oferecer, a gente é habilitado legalmente para oferecer, a gente oferece. Então tem de tudo lá. E você tem, né, formação suficiente para isso, para advogar, você tem, né, para lecionar, para pesquisar, e você gosta, né, de lecionar, né, você gosta de ensinar, né? Muito, muito, muito. Mas eu também amo advogar, viu? Nasci para isso, assim, para ser advogada e professora, né? É isso que eu quero fazer da minha vida, entendeu? É isso. Entendi. Outra coisa. Que ótimo, isso mesmo. Você prestou o exame de ordem? Sim, eu passei. Eu fui a primeira pessoa da minha sala a passar. Eu passei no 8º semestre da faculdade na ordem. E você não quis advogar? Não, aí eu passei no 8º semestre. Aí você conclui a faculdade e aí você pede o seu registro lá na OAB, né? Mas eu quero sim advogar. Vou advogar. Deixa eu ver. Porque o curso são 10 semestres, 5 anos, né? Quer dizer, você fez o exame antes da hora. Isso, antes. Prematura. Vamos falar assim, isso aqui nascendo de 9 meses no seu curso, né? E aí o nascimento do seu exercício advocatício ia ser lá depois, no fim do 10º semestre. Falou assim, não, eu não quero nascer de 9 meses, quero nascer de 7 meses. Aí você antecipou 2 meses, né? Aí você fez exame de ordem. Só que aí como é que foi o parto? Você não nasceu? Como assim? Não, é uma analogia, porque assim, você fez exame de ordem e passou. Uhum. Mas aí depois você continuou o curso, concluiu o curso. Concluiu o curso. E por que você perdeu o registro? Não perdi nada. É que tem que esperar sair o registro. Eu me formei faz pouquíssimo tempo. Me formei em dezembro agora, de 2025. E aí... Você é a primeira pessoa que eu conheci que fez o exame antes. Eu nem sabia que podia fazer o exame antes. Você fez, passou. Aí, nesse caso, espera concluir o curso, depois conclui o curso, aí que sai o registro, é isso? Exatamente. Aí, quando você concluiu, você está aguardando o registro. Entendi. Não, você foi aprovado, é só questão de emitir, tendo uma AB ativa. É só burocracia agora, entendeu? É a burocracia. Eu também estou nessa etapa de burocracia. Porque, assim, tu conclui mestrado no exterior. Assim que conclui mestrado no exterior,
a gente já pode lecionar no exterior, né? Eu posso me candidatar a universidades americanas e atuar como professor universitário pesquisador home office, daqui, morando aqui mesmo lá. Mas para atuar no Brasil, eu tenho que enviar a documentação para a Carolina Bore, né? Depois de reconhecer aqui, aí eu posso lecionar aqui. É burocracia, coisa. É questão a gente seguir os trâmites certinho, enviar a documentação certinho e aguardar o tempo certo. Vai dar tudo certo. Vai tudo tranquilo. Nada impede você lecionar, né? Hoje você pode lecionar. Você é formado em Direito e você fez curso de inglês? Eu sou, eu nem falei tudo para você. Eu sou formada em Direito, a graduação. Entrei em mestrado em Processo Civil lá na PUC. Essas são as duas maiores, assim, graduações que eu tenho. Mas eu sou formada em curso técnico em serviços jurídicos, curso técnico em secretariado, curso técnico em administração, curso técnico em gestão de projetos. Muitos cursos. Você gosta de estudar. Essa paixão. Essa paixão pela educação continuada é muito importante. Tá? A educação continuada que sempre mantém dinâmica e ascendente a carreira da gente. Né? Isso é eu muito fiz importante. Vários cursos, assim, técnicos, né? São técnicos, mas eu fiz vários, foram 1, 2, 3, 4 cursos técnicos. E a faculdade e agora o mestrado. Sim. Bom, eu vou falar um pouquinho do mestrado para você. Um caminho, você conhece as bolsas do CNPq, CAPES? Então, eu fui atrás de informações antes mesmo de pagar a primeira mensalidade, que é a matrícula, que já é um baque, assim, enorme. Eu fui atrás dessas informações. E lá tem, né, da CAPES, pela CNPq, tudo. Eu fui atrás de algumas informações lá pela própria faculdade. Eles já me deram algumas informações de como é que funciona, só que o problema tem que esperar abrir edital. Tem. Enquanto não abre o edital... Bom, o CNPq e o CAPES, eles não são fluxo contínuo. Ou seja, tem os períodos corretos no ano para abrir. Essa é a desvantagem. Por exemplo, em relação à FAPESP. Né, a FAPESP tem várias ofertas, né, de crédito, né, financeiro, não é nem crédito, fomenta a pesquisa. Né, são recursos financeiros destinados a financiar, né, atividades científicas relevantes. Então, na FAPESP você encontra fluxos contínuos. Fluxo contínuo você pode submeter o seu projeto em qualquer época do ano. Né? Diferente do CNPq e CAPES, não é qualquer momento. Aí você tem que esperar abrir o edital e abrir o edital já tem que ler ali, seguir os prazos direitinho. Se perder prazo, você tem que esperar o próximo edital. Né? Então, assim, no seu caso, fique atenta. Caso você queira, assim, eu não sei, lógico que passar numa PUC não é para qualquer pessoa. Você passou por mérito mesmo. Você preencheu todos os quesitos, sabe que você fez. Então, assim, caso você queira manter na PUC e tenha condições, mantenha, é melhor. Mas existe o caminho de você formar no exterior e depois, na hora de reconhecer o título, você escolher a própria PUC São Paulo, que você escolheu, né, para cursar, não tem problema. Depois que aí você pega um título, vamos supor que você escolha cursar ciência jurídica, eu vou falar um nome para você que tem um mestrado em ciência jurídica, doutorado. A Ambra College, o valor não é acessível. A Ambra College, lá, ela cobra fortuna. É a do Felipe Ascenso. Ele é pós-doc em Direito, ele coordena pós-doutorado em Direito lá, ele cobra fortunas da professora. Uma que tem uma mensalidade acessível, eu penso. A Eve Amber Christian University. Essa daí é acessível. 400 por mês você consegue cumprir. Outra universidade. Deixa eu ver o que tem ciência jurídica. Eu tenho a lista aqui, depois eu posso passar para você. Tem uma lista de várias universidades, mais de 10 universidades, e várias delas têm mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciência jurídica. Muitas têm valor acessível. Quer ver? A que eu estou cursando, a que eu cursei mestrado em psicologia é a University of Information in Faith in Florida. Ela tem mestrado em educação, tem mestrado em psicologia, tem doutorado em educação, doutorado em ciência da computação. Lá tem alguns, lá não tem muita variedade, né, de curso. Na Eve Amber, que eu falei para você, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciência jurídica, administração, educação, teologia, ciência das religiões, que é mais? Psicologia, psicanálise, tem vários, tem muito vasto lá o portfólio deles de programa, na estrito senso. E tem muitas outras universidades, né? E assim, vamos supor que você tente esse primeiro caminho na PUC, uma forma de você pagar,
Tente, por exemplo, ficar atenta, né, no CNPq e CAP, que não é qualquer época do ano, pode demorar um pouco para você conseguir, mas uma outra oportunidade até mais rápida na PUC, procura algum professor, a própria coordenação é mais indicada, procura a coordenação de curso e fala assim, olha, eu fiquei sabendo, né, que a FAPESP, ela tem, né, a oferta, né, de fomento à pesquisa científica, e o fluxo é contínuo, a gente pode se meter agora, não precisa esperar, e eu tenho urgência, né, por limitação financeira, eu tenho urgência, né, para eu permanecer no programa, por questão de permanência estudantil, eu preciso muito de uma bolsa, e a FAPESP tem para oferecer, mas eu preciso muito, né, que um professor ou professora, né, assuma como meu orientador, orientadora já agora, né, e o programa pode fazer isso, mas só a coordenação que resolve isso. E aí, se o coordenador, né, lá, a coordenação designar para você um professor ou professora já no começo, você já pode elaborar um projeto de pesquisa da sua dissertação de mestrado agora, no começo, não é lá depois de um ano cursando, não, que você tem urgência, precisa permanecer no curso, senão você nem chega lá daqui a um ano. Então, aí você já elabora agora o projeto de pesquisa, e o orientador, ele vai entrar na FAPESP, vai te cadastrar lá, vai cadastrar o seu projeto e já vai submeter. No máximo, um mês já está aprovada e no mês seguinte já cai o dinheiro na sua conta, entendeu? Mestrado se eu não me engano, é R$ 2.500 por mês. Eu vai te ajudar, R$ 2.500 por mês você paga mensalidade e ainda sobra para você, né? Então esse já é um caminho mais prático, mas de tudo, se você está, né, tá lá, está no curso, de repente você acaba perdendo o vínculo, até tendo que trancar o curso, né? Você pode fazer isso também, você pode trancar o curso e falar assim, não, por questão financeira eu quero trancar o curso, porque eu tentei de tudo, não consegui. Tranca ele, para você não perder a vaga. Né? E aí, se eu não me engano, o trancamento, a cada 6 meses você tem que renovar o trancamento. E assim, às vezes pode renovar 2, 3, você pode perguntar para a quantas vezes eu posso trancar, quantos semestres, enquanto eu tiver com limitação financeira, até que eu tenha condições de pagar para continuar. Você pode fazer isso, para você não perder o vínculo. E nesse ínterim, enquanto, de repente, vamos supor que você não consiga pagar, de repente você tem que trancar, você trancou, de repente você pode acessar esse mesmo mestrado em Direito numa universidade estrangeira e vai cursando lá para você não deixar o tempo passar sem cursar. E você cursa, de repente pagando 400 por mês. Você paga lá, faz o curso, em 2 anos terminou, você já pega a documentação e envia para a Carolina Boy para reconhecer, e na hora de reconhecer, você já seleciona a própria PUC, a mesma unidade da PUC. Aí o que vai acontecer? A documentação que você enviou na Carolina Bora vai chegar para o coordenador, para essa coordenação que você vai conversar dentro da PUC. Não vai ser na mão dessa coordenação que vai chegar a documentação e ela vai ficar super feliz. Nossa, a Isabela, né, veio no começo do curso para lá, queria permanecer, né, não tinha bolsa, tá? A gente tentou, não conseguiu. E hoje chegou a documentação dizendo que ela já concluiu o mestrado em Direito. É para a gente reconhecer o título. Pode ter certeza, com louvor eles vão reconhecer. E pode ter certeza, eles vão ficar com tanta vergonha de ter conseguido uma bolsa para você, talvez ele fale assim, não, vamos dar uma bolsa de doutorado para ela aqui, vamos dar uma bolsa integral para ela aqui, vamos pagar fortuna para cursar aqui. Olha o que ela fez, formou no exterior, ele vem reconhecer justo aqui. Mas é uma forma, né, totalmente adequada de você, né, lidar dessa forma. Ou, de repente, né, terminou o mestrado, reconhecer aqui, nada impede você cursar doutorado na mesma universidade estrangeira, americana, cursa doutorado lá, reconhece na própria PUC aí. Depois curso pós-doutorado lá, reconhece na PUC de novo aí. De repente você vai ter, né, título de mestre, doutor e pós-doutora, né, em ciências jurídicas, tanto titulação americana e a titulação da PUC, a PUC reconhecendo você como mestre, doutor e pós-doutor em Direito. Demais. Então, tá vendo? Então, caminho tem, né? Basta a gente saber as informações corretas, né? E você está recebendo informações. Você consegue me passar, então, essa lista de universidades lá fora, internacionais? Passo, sim. Você deixa só um e-mail para mim, ou Isabela, no WhatsApp, eu passo para você a lista certinho, tá? E, assim, eu percebi que você tem experiência, tem interesse, né, em atuar na Aliança Ambiente, e eu estou, nesse momento, fazendo um recrutamento, uma seleção, né, conversando com pessoas que têm interesse. Né? E essas pessoas vão ser as pessoas que eu vou, né, estabelecer um contrato de prestação de serviço, né, assim que eu legalizar a empresa. Tem previsão para legalizar agora esse semestre, assim que legalizar, talvez em maio, e assim que legalizar que tiver CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, eu já, né, pré-elaboro, né, um contrato de prestação de serviço, e aí a gente já volta a conversar de uma forma mais objetiva, já apresentando, né, esse contato, lendo junto, vendo o que a gente concorda, discorda, não, a gente já assina e já começa as atividades direitinho, tá? Eu vim conversar para saber se tem interesse, e conforme eu falei, né, por conta da minha história de vida,
não sei se você acompanha meu canal, ali quem acompanha sabe a história de vida, eu fui daquela seita das testemunhas de Jeová, fiquei anos ali, né? Meu direito de relacionar com mulheres foi negado, lá eu explico por que tive que processar aquela gente lá. E aí, por conta disso, fiquei com tanto ódio, né, de eu ter ficado tantos anos lá sem poder relacionar com mulheres, depois descobri que quem, né, me impedia de fazer isso estava se relacionando sexualmente com muitas, né, mulheres de dentro e de fora, eu fiquei com tanto ódio disso, que eu processei essa gente, eu tomei a decisão, falei, quê? Agora eu vou me relacionar sexualmente com várias mulheres também, né, e, né, pessoas honestas, corretas, e vou esfregar na cara daquele povo lá que só, né, só se envolve com pessoas que não seguem a lei, com pessoas criminosas, com pessoas né, antiéticas. Eu detesto pessoas hipócritas. E aquele povo lá é hipócrita, fica com a Bíblia na mão, falando uma coisa, mas fazendo outra. Tá? Então, assim, aí eu decidi que na minha equipe eu só coloco mulheres. Né? E mulheres, assim, que né, não só trabalham né, de forma correta, igual você trabalha, mas mulheres também que consigam né, numa relação mais próxima, íntima, talvez como ficante. Se for casado, quiser ser amante também, isso depende da mulher, né? Havendo consentimento, está tudo certo. E eu queria saber o que você pensa sobre essa questão. Olha, a gente pode sim se conhecer melhor. Esse é o nosso primeiro contato, Primeiro ligação. contato, né? Primeiro contato, claro. Então, Não a estou te gente... convidando para sair, né? A gente está conversando a primeira vez, né? Não tem nem que Claro, ver. exatamente. Olha, para começar, eu tenho interesse sim em participar. Quando estiver regularizada a União Sapiense, né? Pode entrar em contato, me contatar, porque eu tenho muito interesse sim em participar, em lecionar. Fiquei super feliz com o seu contato e com o convite. Eu acho maravilhoso, eu quero super participar. É uma grande oportunidade para mim, mesmo até por experiência, pegar mais experiência ainda. Não só como uma professora autônoma, mas estando dentro de uma universidade. Vai ser incrível, vai ser ótimo, né? Muito obrigada também pelas dicas de mestrado, tudo mais. Te mandei meu e-mail no seu WhatsApp. Se quiser me mandar a lista depois, né, das faculdades lá fora. Muito obrigada por todas as dicas mesmo, aqui da FAPESP, do CNPq, do CAPES, enfim, de tudo, né? E um outro ponto que eu gostaria de levantar é que sim, nós podemos nos conhecer melhor. Seria um prazer te conhecer mesmo, assim, saber qual que é a tua cor favorita, qual que é o nome do teu primeiro bichinho. Sim, não, tá bom. Não, essa parte, sim, eu falo se você estaria disposto, de repente, ser uma ficante, de repente, sei lá, manter relações sexuais, sei lá, a gente se conhecer, ter algo íntimo, assim, Se a gente se gostar, não tem problema algum, eu sou nenhum solteira. problema, né? E mesmo se for casado, porque assim, eu falo por mim, eu gosto de ficantes e amantes, né? Digamos que eu case, e você se casa, de repente eu caso né, com uma das minhas ficantes, você casa com algum dos seus ficantes, de repente a gente está ficando, você, né, você tem outros ficantes, você é livre também, não gosta de nada fechado, mesmo que você fique comigo, você não é presa a mim, você pode se relacionar com quem você quiser, da forma que você bem quiser, aí você se casa com uma pessoa, que não sou eu, e eu caso com uma pessoa que não é você. Mas a gente quer continuar? Qual é o problema? Se for de forma consentida, não tem nenhum problema, né? Então, eu penso, e tanto é que eu decidi que eu quero né, casar com uma mulher que queira ter casamento aberto. Eu não vou casar com uma mulher que queira fechado. Desde o momento que estiver ficando, vamos supor que você se torne minha ficante. Eu com outras ficantes e com você também. Com uma das ficantes eu posso me casar. E quem determina isso? Eu não, em algum tempo vai dizer com quem que eu vou me casar. Pode ser, de repente, você que aceita, de repente, ficar comigo de forma aberta, de repente, namora, chega um passo mais adiante, um namoro aberto, noivo aberto e casa aberto também. Pode ser você, ou talvez não, talvez você faça não. Estou ficando com você, mas eu não tenho interesse em namoro aberto, em casamento aberto, então eu continuo só ficando, já tá bom para mim. Escolhe uma outra, né? E aí eu escolho uma outra que queira, né? Namorar aberto, casar aberto. Então, assim, tudo conversar, tudo, né? Consentir, tudo dá tudo certo, né? Isso aí, sem Então problema. tá certo, Isabel. Eu vou então, seu nome eu já anotei aqui, né? Seu número também. Assim que legalizar, eu já tenho o seu nome. E você pode atuar como professora, como pesquisadora, você pode atuar como advogada também. Você tem múltiplas funções. Não é toda né, mulher né, que eu estou conversando que tem né, toda essa experiência para. Às vezes, alguma está mais
focada no secretariado, alguma outra mais focada na tutoria educacional, né? Alguma outra participante mais focada na docência, pesquisa, outra... Tem um leque, assim, é um leque infinito de possibilidades. Às vezes eu fico até tonta. Eu falo, pra onde eu vou? É tudo ao mesmo tempo. Então, é bastante coisa, né? Não, desde que a gente dê conta, né? Às vezes eu fico tentando abraçar o mundo com muita coisa, eu gosto, eu consigo muita coisa. Mas quando eu vejo que tem um item ou outro, né, que não está ajustando na rotina, eu tiro aquilo que é menos. Eu também sou assim. É que Né? eu tenho bastante coisa, mas essas bastantes coisas que eu tenho para fazer, eu dou conta. Então, para mim, tá tudo bem. Então, a gente dando conta, tá tudo certo. Você cabe na rotina, a gente, né? A rotina está sendo bem executada, foi bem programada, a gente está executando bem, então tá certo. Né? A gente está conseguindo comer, dormir, né? Passear, né? Então, a gente está conseguindo levar uma vida normal com aquela rotina, está tudo bem. Agora, quando a gente tem que alterar a rotina, quando a gente já não está conseguindo dormir mais, está, né? Atrapalhando a alimentação, a gente já não tem tempo para lazer, aí já não é mais saudável, aí já afeta a saúde, né? Afeta o bem-estar, e isso é prejudicial. Mas se a nossa saúde, né, está normal, está tranquilo, né? Está de uma forma leve, de uma forma tranquila, né? De uma forma estável, então a gente não precisa fazer muitos ajustes na rotina, só pequenos ajustes. Então tá certo, gostei muito de vocês, Isabel. Então, assim, a nossa próxima conversa sobre, né, esse trabalho é só quando eu legalizar, né, que eu já venho com o contrato pré-elaborado. Isso não nos impede de encontrar, né, pelo Meet, sempre que a gente quiser conversar. A gente pode ir batendo papo de vez em quando, né? Claro que a gente vai ficar todo dia, né? Mas sempre que você quiser, se você falar assim, Gabriel, vamos conversar hoje, né? Você pode falar o assunto que você quiser. Eu quero conversar hoje com você, sei lá. Bem que você foi lá, conversou com coordenação do mestrado, tem que você quer conversar sobre o mestrado, tem que conversar passar para você de mestrado, alguma coisa, pode deixar que eu mando uma mensagem, ou então a gente abre um Meet aqui de novo, que é rapidinho. A gente pode chamar para conversar, ou de repente você quer bater papo, né? Aconteceu algo, né, na minha vida hoje, nessa semana, eu quero compartilhar com você, vamos trocar algumas experiências juntos, a gente começa a conversar sobre o assunto que a gente quiser, a gente conversa, tá bom, Isabel? Ah, ótimo. Muito obrigada mesmo. Imagina, gostei de você. Eu vou enviar no seu e-mail, tá, o nome apenas daquelas universidades que eu sei que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado em ciências jurídicas com valor acessível, tá bom? Bom, ótimo. Bom, então tá jóia, Isabela. Fica com Deus, viu? Boa semana para você. Tchau, beijão. Tchau.